Sim, muda de uma Bíblia para outra, muda muito, meus irmãos, por causa dos erros de tradução. Então, nós observamos que depois desta grande tribulação aparecerá o sinal do Filho do Homem do céu e ele vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Depois, no versículo 29, capítulo 24. Então não será antes. Mas alguém vai dizer, não, mas é a manifestação de Jesus. Não é a vinda de Jesus, é a manifestação, de modo que um será tomado, outro deixado, e as pessoas que são os eleitos, a igreja vai ser arrebatada e tirada da terra antes da grande tribulação. É mentira, é erro. A manifestação de Jesus e a segunda vinda de Jesus é uma coisa só, uma só. Não se divide em dois. E você vai prestando atenção que mais para frente você vai entender o que eu estou falando é verdade. Agora nós vamos para o versículo 31. Estávamos nos 30, versículo 30. Agora é o 31. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer na chegada? Enviará seus anjos com grande trombeta, e dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra, ele reunirá seus eleitos. Veja, que ele vai enviar seus anjos nos quatro ventos, isto é, norte, sul, leste e oeste. Enviará seus anjos e recolherão seus eleitos. Ele vai fazer o quê? Uma separação na vinda dele. E isso é na vinda, não é numa manifestação onde as pessoas vão desaparecer. E ele virá depois, não. Aqui estamos no versículo 31. 30, ele apareceu. 31, continuando o texto, ele enviará seus anjos para separar os seus eleitos. Por que ele vai separar? Um será tomado, outro deixado. Um vai ser levado, outro vai ficar. Quem vai ser levado? Quem vai ser levado será transformado, arrebatado. Nós vamos ver isso mais para frente. Será arrebatado. Vai ser recolhido pelos anjos. Sim. Este é o arrebatamento. Esta é a separação. Eles, os anjos de Deus, vão recolher. E eles não vão pendurar pelo cabelo, ou agarrar pela camisa, meu irmão. Eles serão transportados. Sim, transformados. Seus corpos corruptível e se tornará incorruptível. Eles receberão uma transformação, como Elias foi transformado no piscar de olhos. O apóstolo Paulo vai falar disso aqui. Nós vamos ler, chegar nessa parte ainda. Que faz parte do arrebatamento. Esse arrebatamento vai acontecer na segunda vinda de Cristo, e não antes. É o que você acabou de ouvir aqui. Os anjos de Deus vão recolher os eleitos, mas se é logo depois da tribulação e Jesus volta e tem eleitos, tem fiéis, tem os escolhidos, então eles passaram pela tribulação. Sim, eles passaram pela tribulação. São sobreviventes dessa tribulação. São os sobreviventes. Muita gente foi perseguida, foi morta, com certeza. Mas não foram todos. Não foram todos. Então, esses que são os sobreviventes, que não foram mortos na grande tribulação, na perseguição, que sobreviveram, são arrebatados, são levados pelos anjos, são reunidos. É o arrebatamento. Um foi tomado e outro deixado. Você está entendendo? Se tinha eleitos, se tinha fiéis, depois, na volta de Cristo, quando ele veio logo depois da tribulação, se, dessa grande tribulação, se tinha eleitos, é porque a igreja não tinha sido arrebatada antes, porque eles são a igreja, os eleitos sobreviventes são a igreja. Mas eles não foram, Jesus não levou eles, não levou, está levando agora, depois. Vocês estão entendendo?
Por isso, é importante prestar muita atenção nos detalhes da Bíblia. Continuando, versículo 36. Mas este dia e esta hora, o capítulo é o mesmo, 24, é continuação deste assunto. Agora é o versículo 36, Mateus 24. Mas este dia e esta hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe, Jesus Cristo. Ninguém, senão somente o Pai e só Ele. Nem os anjos do céu sabe o dia e nem a hora dessa volta de Cristo. E nem o próprio Filho sabe. Está aqui escrito. Se o Filho, Jesus Cristo, fosse o Pai, ele não saberia? Saberia. Então, Jesus Cristo é o Filho, ele não é o Pai. Ele não é o Pai. Se fosse o Pai, ele saberia. Por isso tem o Pai e o Filho. E o Filho, quando orava, quando ele se ajoelhava no Monte das Oliveiras e fazia suas orações, ele falava com quem? Com ele mesmo? Com o Pai. Então, o Filho é o Filho. O Pai é o Pai. Se o Filho não sabe, nem o dia nem a hora, só o Pai, é porque existe essa diferença. Você está entendendo? Tem algumas igrejas, pessoas que pregam que Jesus, o Filho, é o Pai e que o Pai é o Filho. Mentira. É um erro de interpretação e um erro muito grave. Aqui está provando, neste versículo, que o Filho não sabe. E o Filho orava a quem? E o Filho está sentado no trono do Pai? Não, à direita do trono do Pai. À direita. Foi sentar-se à direita de Deus. Não no lugar de Deus, à direita de Deus. Se é à direita, é à direita. Você está entendendo? Ninguém sabe. Versículo 37. Tal como foram nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Versículo 38. Pois assim como naqueles dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca com a sua família. E de nada suspeitavam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Tal será a vinda do Filho do Homem. Tal será a vinda do Filho. Será como no tempo do dilúvio, Noé e sua família construindo uma arca, num lugar onde não tinha água. Todos zombavam de Noé. Foram muitos anos para conseguir construir aquela arca, e Deus lhe revelou todos os detalhes, como ele deveria fazer. Foi taxado na época de louco. Zombavam dele. Casavam-se, davam-se em casamento e continuavam uma vida depravada, perversa. Mas Noé pregava, ele anunciava o que ia acontecer. Sim, vocês acham que ele guardou o segredo? Não. Ele pregava para que esses povos, essa gente, pudesse se converter, se arrepender, a fim de serem salvos. Mas eles não davam ouvido. Eles zombavam, não acreditavam como hoje. Muitos zombam e não acreditam. Vão ser condenados. E não terão uma terceira chance, nem uma quarta chance, nem uma segunda. Não terão. Vocês estão entendendo a importância e a urgência do arrependimento e da conversão sincera e verdadeira? Como aconteceu no tempo de Noé, faziam festa, casavam, comiam, bebiam, plantavam, vendiam. De repente, quando a arca estava pronta, e todos estavam lá dentro, a família de Noé, e todas as criaturas daquela época, em que Deus escolheu para estar ali. Quando estavam lá dentro, começou a chover, e chovia e não parava mais. Por 40 dias e 40 noites. E a arca subiu. Todo aquele povo, aquelas criaturas,
Todos aqueles zombadores, os que não acreditavam, andavam em maus caminhos, falavam mal de Noé, o taxavam de louco, foram mortos, afogados e levados a prisões do outro lado. Sim, foram presos, penitenciárias do outro lado. Prestar conta de cada ato, cada palavra. É o que vai acontecer. Você acabou de ouvir. Assim será quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, voltar das nuvens do céu, com grande poder e glória. Vai haver esta separação. Versículo 40. É o que vai acontecer no arrebatamento. Os anjos vão recolher de norte a sul, leste a oeste. Os escolhidos vão separar, vão ser levados. E um será tomado e outro deixado. Então aqui ele descreve o seguinte, versículo 40. 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. 2 mulheres estarão a moer no mesmo moinho, uma será tomada e a outra deixada. Versículo 42. Vigiai, porque não sabeis o dia em que virá o Senhor. Esse um será tomado, o outro deixado. Será feito pelos anjos de Deus. Eles vão recolher os eleitos, os escolhidos, os sobreviventes, depois da grande tribulação. Logo em seguida, será abreviada esse sofrimento com a chegada do Messias. E ele não voltará, Jesus não voltará nem hoje, nem amanhã, nem mês que vem. Primeiro é preciso, conforme nos revela a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, os profetas, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, vai aparecer primeiro o anticristo, o falso profeta. Sim, é necessário que se manifeste e que ele impere antes da chegada de Cristo, porque esses dois que vão causar uma ruína, uma destruição na face da terra, esses dois serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Foi o que eu preguei no outro vídeo anterior. Pode conferir lá. O anticristo, o falso profeta, eles não serão lançados no inferno. Não, o inferno é outro lugar. Lago de fogo. Lago de fogo. Serão lançados direto lá. Está no capítulo 19 do Apocalipse, começa no versículo 11. Ali fala da volta de Cristo. Da volta de Cristo. A partir do versículo 11, Apocalipse 19. O que vai acontecer? O que vai acontecer nessa separação? Haverá uma destruição. Os ímpios, os perversos, assim como no tempo de Noé foram destruídos pelas águas, afogados, os ímpios e os perversos, os que andarem mau caminho, os zombadores, os falsos, serão o quê? Destruídos pela espada que sai da boca do cavaleiro. Não é uma espada como você vê, é uma ilustração, palavra de poder. Serão destruídos pelos anjos, pelo Filho de Deus, com a chegada dele. Mas antes ele separa os seus eleitos, seus escolhidos, e depois causa a destruição dos perversos e dos maus. Mas ainda não é o fim de tudo, não. Está se estabelecendo o maior evento na face da terra, que é a volta de Cristo, o seu reinado sobre todas as nações, aonde os políticos, os governantes, os que vão administrar e governar a terra, serão escolhidos pelo próprio Cristo, por Deus. Sim, a política não será a mesma desse mundo, de país nenhum. Não será a constituição de país nenhum, mas a constituição da educação do reino de Deus. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Os santos, os justos é que vão governar. Está no capítulo 20 de Apocalipse, continuação, logo após a volta de Cristo. Capítulo 20. O que vai acontecer? Os santos, os justos, vão receber recompensa, sentarão em tronos para julgar. Primeiro Coríntios,
capítulo 15, versículo 51. Para completar e esclarecer melhor o que nós estamos falando a respeito da volta de Cristo, de como Jesus Cristo não voltará antes da grande tribulação e não vai arrebatar a igreja e ninguém antes, mas sim depois, com a sua chegada, segunda vinda, conforme nós lemos e você ouviu em Mateus 24. 1 Coríntios 15, 51, ele diz: eis que vos revelo, o apóstolo Paulo, eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. 1 Coríntios, capítulo 15. Agora o versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Som da sétima trombeta. A sétima trombeta, no Apocalipse, é a última trombeta. Não tem oitava trombeta, nona, décima. Tem a sétima. A sétima é a última. Eu vou ler aqui para você. Onde está escrito sobre a sétima trombeta, que é a última trombeta, que vai ser soada, vai tocar. E quando tocar a sétima trombeta, o reino de Deus vai se estabelecer neste mundo. Sim, Apocalipse 11, versículo 15. Vou mostrar para você. Mas antes, veja o que o apóstolo Paulo diz. No momento, no abrir e fechar dos olhos, na última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo está se colocando como se ele estivesse lá, mas é a tradução, amado irmão. Podemos ler assim: os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos na ocasião da vinda do Messias serão transformados, serão arrebatados, serão separados pelos anjos de Deus, conforme você ouviu em Mateus 24. Este é o mistério, nenhum será arrebatado, igreja nenhuma será arrebatada antes da ressurreição. Uma primeira ressurreição vai acontecer, este evento maravilhoso, magnífico, em toda a terra, do norte ao sul, do leste ao oeste, os quatro ventos do céu. Sim, acontecerá uma primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição universal acontecerá com a chegada do Messias. E o apóstolo Paulo afirma revelação, mistério de Deus, revelação. Não é o apóstolo Paulo, mas Deus, através do apóstolo Paulo, está falando. Palavra de Deus. Que ninguém será arrebatado antes dos mortos, que deverão ressuscitar. Haverá uma ressurreição na chegada de Cristo. Ressurreição. É o que ele está falando. E quem estiver vivo, os sobreviventes da grande tribulação, serão arrebatados, transformados, um piscar de olhos. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Preste bem atenção. Eis o que vos declaro, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, vinda, é a segunda vinda, é do que nós estamos falando. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Versículo 15. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, ele diz que os que estiverem vivos, na ocasião, no momento em que Jesus voltar, os que estiverem vivos, sobreviventes da grande tribulação, os eleitos, os fiéis, eles não vão preceder os mortos. Os mortos ressuscitarão. Então, é preciso que os mortos ressuscitem primeiro, é o que ele está dizendo. Versículo 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Como é que dizem que as pessoas, e fizeram até filme, as pessoas estão desaparecendo, esse é o arrebatamento, manifestação de Jesus, e os mortos não vão ressuscitar primeiro?
Aqui diz que os mortos vão ressuscitar primeiro. Os mortos em Cristo, aqueles que eram fiéis e eleitos, que morreram há séculos atrás. Sim, os que morreram antes e os que morreram na grande tribulação, mas que foram fiéis a Jesus Cristo, que foram mártires. Eles ressuscitarão primeiro, diz o apóstolo lá, primeiro, antes de qualquer um ser arrebatado. Você está entendendo? E isso vai acontecer com a volta de Cristo. E todos verão. A Bíblia fala, conforme você ouviu, que as nações baterão no peito e verão o Filho do Homem descer das nuvens do céu. Verão, todos verão. Não vai ser de uma forma invisível. Ninguém vê, não, eles verão. É a volta de Cristo. Aqui ele diz que os vivos, os que serão arrebatados, não precederão os mortos. Versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, agora é o versículo 16. Nós lemos o 15, agora é o 16. Preste atenção. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, é o sétimo anjo, a sétima trombeta, a última trombeta. O mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo, os que morreram antes, os que estão morrendo agora, os que vão morrer depois, antes da chegada dele, ressuscitarão primeiro. Vai haver essa ressurreição e será visto, não será escondido. Versículo 16, repetindo. Quando for dado o sinal, o arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com ele sobre as nuvens do céu ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, depois nós os vivos e os que estiverem ainda na terra serão arrebatados juntamente com ele. Serão arrebatados sobre as nuvens do céu, com eles, com os que ressuscitaram. Serão arrebatados ao toque da última trombeta, da sétima trombeta, da volta de Cristo. Então, de modo algum, esse arrebatamento acontecerá antes. Como você está ouvindo, é só conferir na Bíblia. Pode pegar todas as Bíblias, todas existem erros, é verdade. Não fala a mesma linguagem, mas o que eu estou falando vai estar coerente. Você pode conferir, pode ler nas outras traduções. Você vai ver que o que estou falando aqui é uma verdade. Agora, pregar que Jesus vai se manifestar e vai levar um povo antes desta grande aflição, sinto muito, mas é mentira. Se você acreditou nisso, já é um pecado. Sim, não é uma interpretação verdadeira. Não é uma interpretação certa. Estou mostrando pela palavra de Deus que a volta de Cristo, como o apóstolo Paulo pregou e o próprio Jesus e seus discípulos pregaram, ela acontecerá, o arrebatamento acontecerá na segunda vinda de Cristo. Agora é a segunda carta aos Tessalonicenses. Estávamos na primeira, agora é a segunda. Segunda carta, capítulo 2, versículo 8. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. É o mesmo assunto. Aqui fala, então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. O aniquilará com o resplendor da sua vinda. Sua vinda é a volta do Messias. Sua vinda é o tal ímpio.
Quem é esse tal ímpio? É o anticristo, o falso profeta. O mesmo do Apocalipse, capítulo 19. Começa no versículo 11. Está aqui, amados irmãos, no capítulo 19, versículo 11. Começa no 11. Fala da volta do Messias, do que vai acontecer. E aqui diz, no versículo 20, Apocalipse 19 e 20. A besta foi capturada, e com ela o falso profeta, que pelos prodígios realizados diante dela tinha seduzido os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Versículo 21. Os restantes foram mortos pela espada que saía da boca dos cavaleiros. Os restantes foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Palavra de poder. Vocês estão entendendo? Sim. Palavra de poder. Serão lançados vivos a besta e o falso profeta. Com a chegada de Cristo, haverá o arrebatamento, separação, haverá a ressurreição dos justos, dos fiéis. Vocês estão entendendo? Os maus, aqueles que morreram nas trevas, não ressuscitarão. A Escritura Sagrada nos revela no capítulo 20 que eles não ressuscitarão nessa primeira ressurreição. O apóstolo João diz: feliz aqueles que forem dignos de ressuscitar nesta primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não terá poder. A segunda morte é o lago de fogo. Não terá poder. Primeira ressurreição. Que você seja digno. Que você seja digno de ser herdeiro do reino dos céus e fazer parte dessa primeira ressurreição. Se você não estiver vivo até a volta de Cristo, talvez você morra hoje ou amanhã, mas que morra no caminho da luz, no caminho de Deus, para ter esse direito, essa graça, essa herança de ressuscitar nessa primeira ressurreição, com a volta de Cristo. Vai ressuscitar primeiro e em seguida os que estiverem vivos na ocasião da volta de Cristo serão arrebatados, serão reunidos os mortos em Cristo e os vivos. E os vivos serão transformados. É um evento maravilhoso, um dos maiores e melhores eventos que a humanidade, eu digo cristã, dos fiéis, poderá participar, experimentar. Nada antes e nem depois será tão maravilhoso quanto este evento da volta de Cristo, para os fiéis, para os eleitos. Mas uma desgraça, um terror, fúria, cólera da parte de Deus contra todos aqueles que praticaram o mal, andaram em maus caminhos. Isso é coisa muito séria que nós estamos pregando. Isso não é brincadeira. Todos os que levavam na brincadeira e zombavam de Noé e de sua família quando estavam construindo aquela arca num lugar onde não tinha água. Como pode essa arca ser levantada pela água no lugar onde ela está sendo construída? Isso é loucura. Isso é loucura. E quando começou a chover e a porta se fechou, e a arca começou a flutuar diante de tanta chuva e água que não parava mais, começaram todos a se afogar, a clamar por socorro, ajuda. Mas não deu mais tempo. Sim, não acreditaram, zombaram, pereceram. E o depois? E o depois foram lançados em cadeias penitenciárias do outro lado, para cada um pagar o mal que fez ao seu semelhante na terra. Vai acontecer algo semelhante com a volta de Cristo. Será um dilúvio de fúria, de cólera, de fogo terrível. Por isso, amados irmãos e irmãs, este ímpio,
o anticristo, que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses, esse versículo 8. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda, segunda vinda. Por isso, Jesus não pode vir hoje, nem amanhã, nem mês que vem, antes que se manifeste esse ímpio, esse anticristo, esse falso profeta. Você está entendendo? Quando esse se manifestar, eles serão destruídos. Eles serão lançados vivos pelo próprio Jesus, que voltará das nuvens do céu. Se alguém diz, não, Jesus pode voltar hoje ou amanhã, não vai voltar. Aqui o apóstolo Paulo está revelando que ele voltará quando o anticristo estiver no auge do seu império e ter causado grande destruição na terra, ter matado e perseguido e torturado o povo santo, o povo cristão, o povo fiel. Está lá em Daniel, capítulo 7, fala desse assunto. O capítulo 2, a grande estátua que Nabucodonosor teve um sonho, revelado por Daniel, a interpretação. Capítulo 2. O capítulo 7 também fala o quarto reino sobre a face da terra, o reino do anticristo. O capítulo 2 de Daniel, da grande estátua do sonho de Nabucodonosor, em que cada membro daquela estátua gigante representava um reino. A cabeça de ouro era o reino babilônico. Depois o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. 4 reinos. E uma pedra que se deslocou da montanha e bateu nos pés da grande estátua. E destruiu a estátua por inteiro, virou pó. Aquela pedra, sem intervenção de mão nenhuma, bateu nos pés da estátua e os pulverizou, os destruiu. Esta pedra é Jesus Cristo. Esta pedra é o reino de Deus, que se estabelece no mundo inteiro. Esta pedra é Jesus Cristo. Esta pedra é o reino de Deus, se estabelecendo. E se levantou uma montanha, conforme a interpretação de Daniel, levantou uma montanha gigante, enorme. E esses reinos, os outros reinos, foram destruídos. E o quarto monstro, no capítulo 7 de Daniel, o quarto monstro que se levantou com dentes de ferro, unhas de bronze, ferro, destruindo tudo. Aquele monstro, com 7 cabeças e 10 chifres, o mesmo do Apocalipse, capítulo 13, a besta e o falso profeta. Esse é o anticristo. Ele não apareceu ainda, mas vai aparecer e será destruído com a volta de Jesus Cristo. São revelações da Bíblia que já foram escritas. São coisas que vão acontecer. Agora quero mostrar para você um erro de tradução. Há muitos erros de tradução, mas vamos ver este. Só para você entender melhor. Quando eu falo de erro de traduções, é que todas as traduções, por melhor que for, todas elas têm erros. Veja, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11, tratando desse assunto, na tradução da Ave Maria, nessa tradução da Ave Maria que estou lendo para você aqui, diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 11. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 11. O versículo 11 diz assim, ó, por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Veja, Deus enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Está errado? Está errado. Deus não tem nada a ver com o erro. Deus não engana ninguém. Deus não envia nenhum poder para enganar ninguém. Errado essa tradução. Nesse versículo. Esse versículo está errado.
Agora, a tradução certa desse versículo, em outra versão bíblica. A versão é a BLT. É uma versão da Bíblia, é outra tradução. Essa outra tradução fala corretíssimo. Traduziu correto esse versículo. Essa da Ave Maria errou nessa tradução. É erro. Presta atenção na outra versão. BLT. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. O mesmo versículo. Deus lhes permite ser iludidos a acreditarem na mentira. Deus lhes permite ser iludidos. Lhes permite ser iludidos e acreditarem na mentira. Deus permite. Deus não manda o erro, nem a mentira. Veja, de novo, a versão anterior com o erro. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará. Deus enviará um poder que os enganará? Deus vai enviar um poder para enganar o povo? De jeito nenhum. E os induzirá a acreditar no erro, como se Deus estivesse levando eles a pecar, a cometer iniquidade e a continuar acreditando na mentira? Não, está errado. Agora essa versão BTL, Deus lhes permite ser iludidos e acreditarem na mentira. Deus lhes permitiu, não interveio, porque não quiseram dar crédito à verdade que os salvaria. Completando o texto do que nós estamos falando. Então, meus amados irmãos e irmãs, quero ler ainda uma passagem da Bíblia, está no versículo, Apocalipse, capítulo 11, isto é, no 10, primeiro vamos ver o 10, capítulo 10, para completar essa pregação, capítulo 10, versículo 7. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias em que ouvir o sétimo anjo, tocar a trombeta, é o sétimo anjo, a sétima trombeta. Mas nos dias em que se ouvir o sétimo anjo tocar a trombeta, quando ele começar a tocar a trombeta, então virá a consumação do mistério de Deus, conforme ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Muita atenção nesse detalhe desse versículo, no capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7. Muita atenção. Sétimo anjo, a sétima trombeta, quando ele começar a tocar a trombeta, virá a consumação do mistério de Deus. A consumação do mistério de Deus, conforme anunciou aos seus servos, os profetas. A consumação é a realização. Vamos confirmar isso no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15. Vai do 15 até o 19. Veja, preste atenção. O sétimo anjo tocou a trombeta. É o que o apóstolo João ouviu do anjo. O anjo disse a João, quando o sétimo anjo começar a tocar a trombeta, vai se consumar o mistério de Deus, revelado aos antigos profetas, as profecias dos antigos profetas, o que eles falaram a respeito do reinado de Cristo, do Messias sobre a face da terra, os que os judeus esperavam, que os apóstolos de Jesus esperavam, o Messias que reinasse sobre todas as nações, conforme está escrito no livro de Isaías, Ezequiel, Daniel, todos os profetas, os salmos, sobre esse reinado do Messias. Eles não queriam acreditar porque Jesus foi crucificado, foi morto pelos inimigos. Como pode ser ele Messias? É que eles não tinham entendido as Escrituras, mas Jesus ressuscitou e explicou para eles as Escrituras, que ele deveria ir sentar-se à direita de Deus até o tempo estabelecido pelo Pai. Quando esse tempo chegar, Deus Pai enviará seu Filho, que descerá em glória, que é a segunda vinda, com seus exércitos de anjos, e estabelecerá
esse reinado sobre a terra, mas não será o fim ainda, será o milênio do reino de Cristo dominando sobre a terra. Será a destruição dos ímpios e a salvação dos que serão arrebatados e os que ressuscitarão. A primeira ressurreição, meus amados irmãos, de todos os que morreram em Cristo Jesus, os mártires e aqueles que morreram no temor de Deus, homens, mulheres, jovens, crianças. E esta sétima trombeta, versículo 15, diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta, ressoaram altas vozes no céu, dizendo: o reino do mundo é agora de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja, o reino do mundo, não é o reino do céu, é o reino do mundo. Confere em todas as traduções, o reino desse mundo. Agora será de nosso Senhor e do seu Messias, porque não está sendo, você sabe. Qual é o mal está dominando. O mal está dominando a terra inteira, vocês sabem disso, nós sabemos disso. E não é de agora, de muito tempo. O Messias está reinando? Não está. Não está. Na terra, no mundo, ainda não. Quem está reinando? O poder das trevas, o maligno, você sabe disso. Olha as famílias, a sociedade, o mundo como está. Quanto sofrimento, quanta desgraça. Cristo está reinando? Não, mas ele vai reinar. E a coisa vai mudar. Com a chegada dele, sim, vai mudar. Por isso diz, o reino do mundo é agora, na sétima trombeta, na última. O reino do mundo é agora de nosso Senhor e do seu Messias. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui está falando da volta do Messias, da chegada dele, da primeira ressurreição, do arrebatamento. Todas as nações o verão. Este evento magnífico, maravilhoso. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus, isso é no céu, diante de Deus, caíram com a face em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque exerceste o teu grande poder e estabeleceste o teu reinado. Estabeleceste o teu reinado na sétima trombeta, que ainda vai tocar. A última trombeta. Então ele vai estabelecer o seu reinado. Está aqui, versículo 17. Versículo 18. As nações encolerizaram-se. Anticristo, falsos profetas, os ímpios, os perversos, estavam dominando ainda. Encolerizaram-se, ficaram bravos, tentando fazer guerra contra o cavaleiro e seu exército, a sua chegada. Mas foi tua cólera que chegou, e o tempo do julgamento dos mortos. Julgamento dos mortos, primeira ressurreição. Tempo de recompensa para teus servos, os profetas, os santos e os que temem teu nome. Recompensa. Pequenos e grandes, isto é, ricos e pobres. Tem fiéis que são pobres, tem fiéis que são ricos, mas são fiéis também. Pequenos e grandes, ricos e pobres. Tempo da destruição para os que destruíram a terra. Tempo de destruição para os que corromperam a terra, para os que contaminaram a terra, isto é, os seres humanos, as famílias, a sociedade. Contaminaram com o quê? Com o vinho da sua prostituição, com o vinho da sua luxúria, idolatria, falsas doutrinas, vícios, droga, embriaguez, depravações sexuais, desonestidade, fraude, roubo, assassinato, crueldade, abuso de crianças, maltrato com os animais, com as criaturas, contaminação também do meio ambiente, gente mal educada, gente perversa, gente abominável, e tiveram um fim terrível. E seu julgamento, sua condenação, será ainda pior do que você pode imaginar. Meu amado irmão e irmã, veja, as nações
ficaram iradas, mas foi a tua cólera que chegou, a cólera de Deus e do Messias. Tempo do julgamento dos mortos, da recompensa aos teus servos, os santos, os fiéis, os que temem teu nome. Tempo de destruir e de punir, castigar aqueles que contaminaram a terra, os ímpios. Por isso haverá aquela separação dos bons e dos maus, aquela separação dos eleitos, dos vencedores e dos perdedores. Não continue a ser perdedor. Perdedor do quê, meu pregador? Perdedor do quê? Você se deixa contaminar facilmente, você cai das costas de Deus, fica revoltado, abandona as orações, a igreja, o caminho de Deus, abandona a tua disciplina espiritual, não volta mais, se contaminou, você se tornou um perdedor. Se você cair, você deve se levantar. Se levante. Deus ajuda quem se levanta, quem se esforça. Ele não fica irado por você ter caído, ele fica alegre e feliz por você ter se levantado e continuado. Mas se você cai e volta atrás e começa a se revoltar contra Deus, contra os irmãos, contra as pessoas, você vai se dar mal. Olha o que vai acontecer. Estamos no versículo 17 e 18. Agora para o 19. Abriu-se então no templo de Deus que está nos céus e a arca da sua aliança apareceu no seu templo. Então houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e forte tempestade de granizo. Meus irmãos e minha irmã, sétima trombeta, a volta de Cristo, a última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados. Um será tomado, outro será deixado. Os que vão ser deixados serão destruídos e aprisionados em cadeias. Na morada dos mortos, que é inferno, morada subterrânea, na morte, que são penitenciárias, ficarão lá detidos no abismo, que também são detenções, ficarão lá presos. São mortos pelo cavaleiro, pelo exército de anjos de Deus, são mortos e lançados nessas prisões. E vão ficar lá presos até o juízo final. É o milênio, o reinado de Cristo, estabelecendo-se sobre o mundo inteiro. São os justos, que serão os políticos, os administradores do reinado de Cristo, do reino de Deus sobre a terra, serão os justos, os santos. Eles é que reinarão, os que ficarem para reinar. Nós não sabemos os detalhes e de todo esse acontecimento. Nós estamos fazendo um resumo muito pequenino de tudo o que pode e do que vai acontecer, na verdade. Mas é muita coisa, meus amados irmãos. Por isso, Jesus alertava já naquele tempo, e os discípulos também, que vocês estejam preparados. Vigiai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Você pode morrer hoje, ou amanhã, ou depois. E, se morrer em maus caminhos, você não vai participar da primeira ressurreição. Não vai participar da primeira ressurreição. E se você não participar dessa primeira ressurreição, se você não for um eleito, um escolhido, um temente a Deus, morrer nas trevas, na escuridão, você não vai fazer parte do reino dos céus. Você será julgado e condenado e lançado na segunda morte, que vem depois desse milênio, muito tempo depois. Você está entendendo a importância do verdadeiro arrependimento e da conversão? Sim, capítulo 20, só para completar o que eu estou dizendo pela Bíblia Sagrada. Veja, a respeito da primeira ressurreição. Vi as almas dos que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não tinham adorado a besta nem sua imagem, não tinham recebido a marca na fronte nem na mão. Eles tornaram a vida e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Eles tornaram a vida, significa eles ressuscitaram. Eram alma, foram decapitados. Se foi decapitado, morreu.
São pessoas que foram decapitadas. Morreram, mas com a volta de Cristo, ressuscitaram. Então, os tementes a Deus, os justos, aqueles que foram mártires, ressuscitarão, tornaram a vida. Aqui, versículo 4, capítulo 20, Apocalipse 20, versículo 4. Tornaram a vida, ressuscitaram. E reinaram com o Messias 1000 anos. Versículo 5. Os outros mortos não tornaram a vida, não ressuscitaram. Os outros que andaram em mau caminho, nas trevas, não ressuscitaram. Antes que se completasse esses 1000 anos. Antes. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte, que é o lago de fogo, não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e do Messias e reinarão com ele durante os 1000 anos. É esse reinado que eu estou falando para você. Você está entendendo?